Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Cassandra, de volta aqui no canal da costura para ensinar vocês a fazerem essa saia em meio godê e cos largo. Esse cos tem uns 15 centímetros, tá? No sul a gente chama de cadeirão, não sei como vocês chamam na sua região, e aqui no sudeste a gente chama de cos largo mesmo. Muito bonita, um balanço bonito, é uma viscose Cridélia, é aquela viscose mais encorpada, mais grossinha, legal para o inverno. Tá? Ainda mais aqui que também não é tão rigoroso assim, tá? Vamos fazer num xadrez que ele ficou na diagonal, podem ver, tá? Então vamos ao vídeo, começando pelo corte. Vou demonstrar no papel para vocês verem como eu cortei esse tecido, tá? Eu vou pegar todo o comprimento do tecido, vou dobrar ele ao meio, certo? No comprimento, e aí eu vou dobrar ele mais uma vez de canto. Pego a largura, dobro para o comprimento e faço esse triângulo, essa espécie de triângulo. E é assim que eu vou dobrar o meu tecido, tá? Então a cintura da minha saia vai ficar aqui, tá? Meio circular, certo? Como o meu cos vai ter 15 centímetros, eu vou medir aqui a cintura baixa, mais ou menos no osso do quadril, tá? E aqui eu vou colocar nessa parte a medida dessa cintura baixa com a fita dobrada em 4 partes, dessa forma, e vou mais ou menos ver onde fica essa medida nesse canto aqui, que vai ser a cintura da minha saia. Vou riscar mais ou menos a altura, e aí, pessoal, eu preciso medir dessa altura o cantinho. Vou marcar com o giz onde mais ou menos dá essa medida de cintura baixa. E aí, do cantinho para essa altura, vou medir quanto que deu. E aí, vou circulando a fita dessa forma e marcando, tá? Sem tirar a ponta da fita do lugar, para que a gente faça essa cintura bem arredondada, bem parelha, tá, pessoal? E aí eu já posso cortar a partir do risco que eu fiz, tá? Você vai ver que você medindo assim vai ficar arredondadinho certinho, tá? A partir dessa cintura, então agora eu vou marcar o comprimento dessa saia. Nesse caso aqui, eu fiquei com ela com 65. Ela deu uma midi, né? Que eu queria que aparecesse a bota mesmo. Então, nesse meu caso, o cos ficou com 15 centímetros e o restante da saia mais 65, tá? E aí eu vou medindo toda ela, tirando a fita e colocando como se fosse o raio do círculo, né, pessoal? Pra gente poder fazer exatamente no mesmo comprimento. Agora já posso cortar também. Essa saia eu posso fazer com uma barra bem fininha ou com uma barra colocada, caso vocês tenham tecido, tá? Independente, mas uma barra fininha ela vai ficar mais levinha, porque uma barra colocada numa saia de viscose, no godê ou meio godê, ela pode fazer ponta, pode fazer bico, pesar, tá? Então eu aconselho que a barra seja fina realmente. Olha como já dá para ter uma noção de como ela vai ficar, tá? E aí aqui eu tenho a lateral, uma das laterais abertas, eu vou abrir a outra, né, pessoal? Essa lateral aqui eu vou pôr o zíper e essa lateral eu vou abrir na tesoura mesmo, porque não faz sentido eu deixar sem corte. Poderia, se ela, por exemplo, fosse uma saia que eu deixasse abertura nas costas, eu nem precisaria abrir aqui. Mas como eu quero colocar o zíper na lateral, eu vou abrir essa lateral também, tá? Agora vamos ao cos. Eu quero meu cos também na diagonal, tá?
Então, eu vou achar o lugar para centralizar e vou medir cintura e cintura baixa, tá, pessoal? É como simplesmente a gente fizesse ele quase um cos anatômico, como normalmente a gente faz em calça, um cos anatômico, só que mais largo. Então, as duas medidas que eu necessito é cintura e cintura baixa, tá bom? Aqui eu tô arrumando o tecido para ver se eu consigo encontrar ao máximo esse xadrez, tá? Mas ele realmente tem uma diferença entre a largura e o comprimento, então eu vou conseguir deixar parecido, mas é quase impossível deixar igualzinho por essa diferença, tá? Então, ó, medir cintura aqui em cima, cintura baixa 15 centímetros para baixo, né? Para eu riscar e cortar esse cos. Aí vocês vão ver que eu vou fazer o tecido de fora na diagonal, mas o tecido de dentro, para segurar, eu vou fazer no sentido correto do tecido, tá? Então, ó, aqui eu tô riscando os 15 centímetros para então eu cortar esse tecido. Assim, na diagonal eu vou cortar 2 vezes. Olha, pessoal, a posição que vai ficar, certo? Eu vou cortar isso mais uma vez. Vou cortar também na entretela, tá? Esse que tá na diagonal eu vou cortar na entretela, para então depois eu cortar mais 2 no sentido próprio do tecido, para dar aquela segurada nesses que estão na diagonal, porque eles esticam muito mais, né, pessoal? Então, por isso que eu vou entretelar esse e pôr o outro no sentido do tecido mesmo, para segurar esse que tá na diagonal. Senão ele vai esticando cada vez mais, tá? Não segura nada. Então, aqui eu vou cortar o meu cos no sentido do tecido, como falei, ó, dobrei em 4 panos aqui, porque aqui vai ser o meio do meu cos. Meço cintura, meço 15 centímetros de comprimento, ó, aqui medi cintura baixa, comprimento, altura, né? Aqui também. E aí eu vou cortar. Não tô medindo pelo da diagonal, por quê? Porque com certeza aquele já alterou enquanto eu mexia nele, tá? Esse aqui, então, ó, ficou dessa forma. E depois vem esse aqui, um segurando o outro, certo? Esse vai ficar por cima. E o outro do sentido do tecido vai ficar no avesso. Pessoal, essa montagem dessa saia é muito fácil, tá? Então, vamos juntar aquela parte, aquela lateral que a gente só passou a tesoura. Então, também tá fácil de encontrar o desenho dela, né? O xadrez dela. E principalmente manter firme na tua mão para que esse tecido não corra, tá? Que aí o desenho vai dar certinho, porque a gente só cortou, né? Só dividiu para não deixar sem emenda nenhuma das laterais, né? Aí depois eu vou overlocar essa lateral que eu acabei de juntar. Vamos deixar reservadinho ali e vamos para o cos, tá? Então aqui, ó, vocês vão ver que ele já tá entretelado, ó. Já passei com o ferro ali e vou juntar uma das laterais do meu cos que está na diagonal, tá? Vou agora unir a lateral do outro cos, tá? Uma das laterais só. Sempre fazendo retrocesso no início e no final, tá, pessoal? Pra gente reforçar essas costuras. E agora eu vou unir um cos ao outro pela parte da cintura. Vou encontrar as costuras lateral com lateral, abrindo a costura, tá? E aí eu começo dessa costura lateral para a ponta e o outro lado consequentemente do mesmo jeito, tá?
Vou agora rebater pro lado do avesso, sempre cuidando para que a sobrinha da costura, ó, fique pro lado do revel, tá? Eu vou segurar, a intenção dessa costura é segurar essa sobrinha de costura pro lado do forro do cos, tá? Pode ser uma costurinha fina ou pode ser um pouquinho mais larga, não faz diferença nesse caso. Eu gosto de fazer uma costura fininha. Agora eu vou unir a cintura da saia com a parte da cintura baixa desse cos. Vou unir pela parte que vai ficar por fora, né? Que seria o cos da diagonal que tá entretelado. Geralmente a gente costuma entretelar o lado que vai ficar no avesso, tá, pessoal? Mas nesse caso aqui eu preferi entretelar o lado que vai ficar para fora. Tô só acomodando os tecidos, porque as costuras das laterais aí do cos e das próprias saia tem que se encontrar, tá? E aqui eu vou juntando. Tenta esticar bem, porque aqui na diagonal ele pode arrebentar a costura facilmente, tá? Então, une esticadinho, tá bom? Todos os panos. Então, aqui, ó, encontrando costura com costura da saia e da lateral do cos. E aí, pessoal, eu vou overlocar, né, a beirada do meu cos, que vai ficar por cima. Aí eu posso overlocar a lateral que vai o zíper, ó, aqui já tá tudo overlocadinho, lateral que vai o zíper e deixo só a barra por último, tá bom? Vamos pregar o zíper, então aqui eu já troquei o calcador e vamos pregar o mais próximo possível dos dentinhos, tá? Caso tua saia seja de cos alto, uns 20 centímetros de zíper é suficiente, tá, pessoal? Geralmente eu sempre tenho zíperes maiores e tiro a folga depois de pregada. E geralmente é bom que você tire a ponta de cima do zíper e não a ponta de baixo, porque quando você tira a ponta de baixo, às vezes fica a marca, tá? Fica um papinho, alguma pontinha aparecendo, ainda mais com tecidos fininhos assim, tá? Então eu prefiro tirar a sobra do zíper na parte de cima, onde eu vou prender na beirada do cos, tá bom? Aqui nesse caso eu já vou dobrar a pontinha e fechar esse cos, tá? Já tô com o pezinho, então tá tranquilo, tá? Pra você poder já fechar o cos sem grandes problemas. Fechando esse cos, a gente já pode fazer o outro lado do zíper. Ou você pode ter duas bandinhas, né, do zíper para industrial ou para zigue-zague, ou só fazer no sentido contrário daí, né, de baixo para cima, que esse foi de cima para baixo. Aqui eu vou fechar o zíper e fazer um piquezinho exatamente onde faz a emenda do cos com a saia, tá, pessoal? Aí aqui eu vou travar com alfinete, onde exatamente é para encontrar as costuras, e posso alfinetar o restante do zíper. Eu sempre gosto, quando eu vou passar a costura nessa segunda parte do zíper, eu gosto de primeiro passar uma costura para prender o zíper e depois eu abro o zíper e passo uma costura mais próxima dos dentinhos, para a gente ficar com esse zíper bem invisível, tá? Passei a segunda costura, agora vou fechar o cos desse lado também. E aí eu posso cortar o excesso do meu zíper, caso eu tenha, né? Porque como eu falei, eu sempre tenho um zíper maior aqui. E aí eu corto as pontas quando há necessidade.
Agora a gente vai fazer o fim do zíper, né? Unir a outra lateral da saia. Olha, veja, ficou certinho sem degrau do zíper, tá bom? Vamos fechar a lateral dessa saia agora. Claro que quanto mais próximo do zíper você começar esse fechamento do tecido, melhor e mais perfeito vai ficar. Agora a gente muda para o calcador comum e vamos fechar esse cos, tá? Você pode alfinetar ele, você pode alinhavar, você vai costurar exatamente na junção do cos com a saia, tá? Mas eu já gosto mais que essa costura não apareça, então você vai fazer logo abaixo da emenda pela parte do corpo da saia e trazendo toda a sobra de costura para dentro do cos, tá, pessoal? Então, olhem nosso cos todo presinho por dentro, como ficou, tá? Vamos tirar os fiozinhos aqui. E agora só falta a nossa barra, tá, pessoal? Todo ele já tá terminadinho, tá? Vamos fazer a barra, então. Vou fazer, pessoal, a primeira barra, a primeira viradinha, bem fininha. Primeiro faz uma viradinha, depois você faz a outra para que ele torça o menos possível. Se você fizer as duas viradas de uma vez só num godê assim ou no meio godê, ele vai ficar muito mais torcido, tá? Então assim você evita de torcer tanto, pelo menos. Faz fininha e depois a outra você pode até fazer um pouquinho mais larga. Lembrando, pessoal, que nós estamos com as nossas aulas ao vivo toda terça-feira às 20 horas aqui no canal, né? Aí entra lá no grupo do Telegram, tá aqui na descrição do vídeo, entra lá para você receber seus moldes. Toda terça-feira a gente tem essas aulas e os moldes você recebe em A4, baixa, imprime na sua impressora comum, monta para você cortar a sua peça e a gente montar junto, tá? Então aqui terminando a nossa primeira viradinha, se você quiser bem fininha, pessoal, você vai fazer o seguinte, olha como tá fininha. Se você quiser fazer ela bem fininha, você pode refilar ela, tá? Se você não quiser ela tão fininha, você pode deixar um pouquinho mais larga, sem refilar, que ela vai ficar bonita do mesmo jeito, tá? E vamos fazer a última parte aqui da nossa saia. Essa minha barra, ela tá com aproximadamente uns 2 milímetros de largura, tá?
Então, terminando a nossa barra aqui, pessoal, nós terminamos a nossa saia. Viu que rápido? Ela é super simples. Olha a barrinha como ficou. Chegamos ao final desse vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de curtir, de compartilhar, de assistir quantas vezes vocês quiserem e precisarem. Pois costura é questão de paciência e persistência. Fiquem com Deus e até a próxima. Não deixem também de participar da nossa ação Entre Amigos. A descrição tá aqui no vídeo, o link, tá? Vai que você ganha uma brother eletrônica novinha em folha, pessoal. Eu não ia perder, hein? Até mais!